Teatro contemporâneo, teatro pós-dramático ou teatro performativo. Pensar o que caracterizaria o teatro do nosso tempo, que é isso que a gente está se perguntando, né? Quando a gente se pergunta o que é o teatro contemporâneo, não é uma tarefa simples, já que esse adjetivo contemporâneo, ele acaba conectando o teatro de que a gente está falando apenas com o tempo presente. O que significa que daqui a algum tempo, se a gente usar essa nomenclatura novamente e a gente tiver tido transformações no teatro, né, que é feito nesse novo momento, a gente vai continuar com esse problema. E teatro pós-dramático e teatro performativo são duas tentativas de chamá-las de um nome que possa nos ajudar a entender o que é que está acontecendo agora nesse teatro, né? No caso do teatro pós-dramático, a gente está falando da tentativa de um alemão chamado Lehmann, Hans Thies Lehmann, se não me engano, que vai dizer que depois dos anos 70, principalmente, começam a acontecer transformações nesse teatro que talvez tirem do centro do fenômeno teatral o drama, né? Sendo que até então, até esse momento, a gente talvez tratasse essas duas palavras, teatro e drama, quase como sinônimos. Um texto anterior à montagem cênica, à montagem teatral, que vai ser de alguma forma transposto para a cena. A gente está falando com certeza de ficção, sobre personagens, sobre conflito, encadeamento mais ou menos causal de ações, levando o espectador até um desfecho, uma noção de unidade, um entendimento um tanto único, né, do sentido dessa experiência. E o Lehmann vai dizer que a partir dos anos 70, principalmente, né, essas características deixam de estar tão presentes e que por isso ele vai chamar isso de teatro pós-dramático. Quando esse conceito se populariza, principalmente a partir da publicação de um livro de 99, que se chamou Teatro Pós-Dramático, muitos críticos vão chamar a atenção para o quanto a construção teórica que o Lehmann faz possui algumas fragilidades, inclusive fragilidades históricas, em que o Lehmann tanto não reconheceria alguns eventos anteriores aos anos 70, em que algumas experimentações já traziam características que ele está visibilizando só no pós-70, e também dizer que muitos dos exemplos que o Lehmann traz para falar sobre o que é o teatro pós-dramático hoje, o quanto eles mantêm o drama, ainda que transformado. Uma dessas vozes críticas é a voz de Josette Ferral, uma teórica, professora franco-canadense, que também diz que, né, o drama permanece em diversas montagens no contemporâneo, que ele não foi superado e que, portanto, o termo pós-dramático não seria o ideal, mas vai chamar a atenção para o quanto, sim, a gente está vendo nos palcos do mundo, né, talvez desde os anos 70, mas para ela desde um pouco antes, uma série de transformações que ela vai atribuir à influência de um grande evento mundial em termos de influência e também alcance, digamos, né, que é a performance, em especial a performance art, né? E a performance, por sua vez, né, tem raízes que estão ligadas ao início do século XX, em movimentos como o futurismo, o Dada, né, o Cabaret Voltaire, a própria Bauhaus, mas esse gênero conceito, digamos, né, se populariza principalmente na segunda metade do século XX através de nomes como Alan Kaprov, Carolee Schumann, Charlotte Moorman, Joseph Beuys, né, Nam June Paik, Vito Acconti, Yayoi Kusama, Yoko Ono, Yves Klein, o Fluxus, né, entre outros. E esse gênero conceito vai falar sobre uma série de acontecimentos muito diversos, que talvez tenham como característica comum serem efêmeros, terem no corpo a sua principal plataforma, terem um borrar das separações entre arte e vida, né, e de qualquer binarismo relacionado a esse tipo de separação. Com o grande evento explosivo que foi a performance art, os palcos, o teatro no mundo nunca mais foi o mesmo. Entre as muitas características desse novo teatro estão uma certa fricção, um certo borrar dos limites das áreas artísticas, nesse sentido, né, uma espécie de interdisciplinaridade, de transdisciplinaridade. A gente está falando também
de processos com frequência colaborativos, em que não só não existe o texto determinando previamente o sentido, né, do processo de construção da obra de arte, mas em que mesmo uma figura hierárquica de um diretor, ela é revista em alguns processos, e isso acaba dando também espaço para que novas metodologias de criação surjam e sejam desenvolvidas, processos que no contexto brasileiro talvez tenham sido chamados nos últimos tempos de criação colaborativa, criação coletiva, como algo um pouco diferente disso, um pouco antes. No contexto americano e também em inglês, com frequência a gente ouve o termo devised theater para falar sobre esses processos em que a horizontalidade, né, e a obra vai ser construída em processo. Todos os presentes são, de alguma forma, e com certeza mais do que num processo hierárquico, autores. E apesar de ser algo muito interessante, que nos soa muito legal, muito bonito, muito ético, não é uma tarefa fácil. Como garantir ao mesmo tempo um rigor ético, né, do ponto de vista de não impor o processo de criação, e ao mesmo tempo conseguir que aquilo que é produzido nesse processo colaborativo não se torne apenas uma colagem aleatória, né? Como garantir também um rigor estético, uma qualidade, né? Uma consistência cênica, dramatúrgica, performativa. E os traços comunais são uma metodologia que a gente desenvolveu justamente para responder a esse desafio. Ferramentas que possam nos orientar sobre o que pode ser uma formação de um atuante, né, que está conectado com o seu tempo, está conectado com esse novo contexto de produção e que, por sua vez, é solicitado em funções, talentos, prontidões que até então ele não era. A gente tenta responder a esse contexto, tentando colaborar na atualização desses profissionais, trabalhadores da cena, né, para que eles possam estar conectados, para que eles possam estar alimentados, nutridos de ferramentas para não só enfrentar, mas para se divertirem, para conseguirem se expressar nesse novo contexto. Se você também se interessa por esses temas, por teatro contemporâneo, por teatro performativo, por teatralidades pós-dramáticas, não perca uma das oficinas Traços Comunais. Clicando em alguma área aqui desse vídeo, você vai saber se existe algum laboratório aberto agora perto de você.